Há mais de 2 milênios, um nome ecoou pelos vales da Macedônia, pelas areias do Egito e pelas montanhas da Pérsia. Um nome que viria a redefinir o mapa do mundo antigo. Um nome: Alexandre o Grande. Mas quem foi esse homem que, em apenas uma década, forjou um império que se estendia por 3 continentes? Prepare-se para desvendar a lenda, a estratégia e o legado de um dos maiores conquistadores da história. Nossa jornada começa na Macedônia, um reino robusto, mas que por muito tempo viveu à sombra das grandes potências gregas. Foi aqui que Alexandre nasceu em 356 a. Código: filho do formidável Filipe II. Filipe não era um rei qualquer. Ele foi o arquiteto que unificou a Grécia sob o comando macedônio. E, mais importante, transformou o exército em uma máquina de guerra imparável. Ele aperfeiçoou a formação da falange, com suas lanças de 6 metros, e a combinou com uma cavalaria pesada de elite, os companheiros. Esse era o exército que Alexandre herdaria, uma força disciplinada, inovadora e mortal. Mas um grande exército não basta sem um grande líder. E Alexandre foi preparado para isso desde o berço. Ele não foi criado apenas para reinar, mas para ser um filósofo guerreiro. Seu tutor foi ninguém menos que Aristóteles, uma das mentes mais brilhantes da história. Com Aristóteles, Alexandre aprendeu ciência, ética, política, literatura e estratégia militar. Imagine só as conversas entre eles. Essa combinação de intelecto aguçado, educação de primeira linha e uma ambição que parecia não ter limites formou a base de sua personalidade complexa e carismática. Ele era tão apaixonado pela Ilíada de Homero que, segundo dizem, dormia com uma cópia debaixo do travesseiro. Aos 20 anos, o mundo de Alexandre virou de cabeça para baixo. Seu pai, Filipe II, foi assassinado em meio a uma celebração. De repente, o jovem príncipe estava no trono, cercado por intrigas e olhares de desconfiança de generais mais velhos e reinos vizinhos que viam uma oportunidade de se libertar. Muitos pensaram que o sonho macedônio morreria ali, mas Alexandre agiu com uma velocidade e brutalidade que chocou a todos. Em uma campanha relâmpago, ele esmagou rebeliões na Grécia, destruindo a cidade de Tebas como um aviso terrível para quem ousasse desafiá-lo. Em pouco tempo, ele não apenas consolidou seu poder, mas provou que a chama da Macedônia não havia se apagado. Pelo contrário, ela estava prestes a explodir sobre o resto do mundo. Com a Grécia pacificada, os olhos de Alexandre se voltaram para o leste. Seu grande objetivo, herdado de seu pai, era o vasto e opulento Império Persa. O superpoder da época, governado pelo Rei dos Reis, Dario III, em 334 a. Seco, Alexandre cruzou o Helesponto, a fronteira entre a Europa e a Ásia, com um exército de cerca de 40.000 homens. Era um exército menor que o do inimigo, mas incomparavelmente mais coeso, experiente e leal ao seu jovem rei. A primeira grande prova veio quase imediatamente, na Batalha do Rio Grânico. Os generais persas o esperavam na margem oposta, em uma posição defensiva forte. Contra o conselho de seus próprios comandantes, Alexandre ordenou um ataque frontal, liderando pessoalmente a carga da cavalaria através do rio. Foi uma decisão audaciosa, quase suicida. No meio do combate caótico, Alexandre quase foi morto, salvo no último segundo por um de seus oficiais, mas sua coragem inspirou suas tropas. A genialidade tática e a ferocidade dos macedônios esmagaram as defesas persas, abrindo o caminho para a conquista de toda a Ásia Menor, a atual Turquia. Essa vitória enviou ondas de choque pelo Império Persa. Dario III percebeu que aquele jovem macedônio não era apenas mais um invasor. Ele era uma ameaça existencial. O verdadeiro teste de fogo, contudo, chegou um ano depois. Na Batalha de Isso, desta vez, Dario III não deixou o trabalho para seus generais. Ele liderou pessoalmente um exército colossal,
que alguns historiadores estimam em mais de 100.000 homens, para interceptar Alexandre em uma planície estreita, ideal para o exército persa numericamente superior. Mas Alexandre era um mestre em usar o terreno a seu favor. Ele percebeu que a estreiteza do campo de batalha impedia Dario de usar todos os seus números de uma vez. A batalha foi feroz, mas o momento decisivo veio quando Alexandre, mais uma vez liderando sua cavalaria de elite, encontrou uma brecha na linha persa e partiu em um ataque cirúrgico, direto contra Dario. O rei dos reis, vendo a cavalaria macedônia avançando como um raio em sua direção, entrou em pânico. Ele fugiu do campo de batalha, abandonando tudo, seu exército, seus tesouros e até mesmo sua própria família, incluindo sua mãe, esposa e filhos, que foram capturados por Alexandre. Essa vitória não foi apenas militar, foi um golpe psicológico devastador que abalou as fundações do império. O rei que se dizia divino havia fugido como um covarde. Qualquer outro general teria perseguido Dario para acabar com a guerra. Mas Alexandre era diferente. Ele sabia que precisava garantir sua retaguarda. Em vez de marchar para o coração da Pérsia, ele virou para o sul, marchando ao longo da costa mediterrânea para neutralizar a poderosa frota naval persa. Cidades como Tiro e Gaza resistiram ferozmente, exigindo cercos longos e brutais. Mas uma a uma, elas caíram. Sua próxima parada foi o Egito. Ao contrário de outras terras, os egípcios o receberam não como um conquistador, mas como um libertador do domínio persa. Lá, ele foi aclamado como faraó. E em uma famosa peregrinação ao oásis de Siwa, o oráculo do deus Amon o saudou como seu filho. Esse evento solidificou sua imagem divina tanto para seus novos súditos, quanto, talvez, para ele mesmo. Foi no Egito que ele tomou uma de suas decisões mais duradouras, a fundação da cidade de Alexandria, projetada para ser um porto estratégico. Ela se tornaria o maior centro cultural, científico e comercial do mundo antigo por séculos. Um farol de conhecimento com sua lendária biblioteca. Com o flanco sul seguro e sua reputação divina reforçada, Alexandre estava finalmente pronto para o golpe final. Ele marchou para o leste, em busca de Dario. Em 300 código, nas planícies de Gaugamela, perto da atual cidade de Mosul, no Iraque, os dois maiores exércitos da época se chocaram no que seria a batalha decisiva. Dario havia aprendido com seus erros. Ele escolheu um terreno amplo e plano, perfeito para sua cavalaria e suas temidas bigas com lâminas nas rodas. Ele reuniu todos os recursos disponíveis de seu vasto império. Parecia a armadilha perfeita. Mas Alexandre era simplesmente um gênio tático superior. Ele previu a tática das bigas e instruiu seus soldados a simplesmente abrirem suas fileiras para Degza, los passar, e então otecá-las pela retaguarda. Mas uma vez, com uma manobra brilhante e arriscada, ele abriu uma brecha e liderou sua cavalaria em um ataque direto ao centro persa, onde Dario estava. E mais uma vez, a história se repetiu. Dario III fugiu do campo de batalha, selando o destino de seu império. A falange macedônica e a visão estratégica de Alexandre triunfaram contra todas as probabilidades. Com a fuga definitiva de Dario, que seria mais tarde assassinado por seus próprios generais, o Império Persa desmoronou. As grandes e lendárias capitais, Babilônia, Susa e a majestosa Persépolis, o coração cerimonial do Império, menos abriram seus portões para o conquistador. Alexandre agora era, de fato, o rei da Ásia. Ele se apoderou de um tesouro tão vasto que era difícil de imaginar. Em um ato controverso que é debatido até hoje, ele permitiu que suas tropas saqueassem e queimassem Persépolis, talvez como vingança pela invasão persa da Grécia 150 anos antes. Mas mesmo com um mundo persa a seus pés, a sede de conquista de Alexandre não tinha limites.
Ele não queria apenas governar o império de Dário, ele queria chegar aos confins do mundo. Ele continuou sua marcha implacável para o leste, penetrando em territórios que os gregos só conheciam por meio de mitos e lendas, regiões que hoje fazem parte do Afeganistão e do Paquistão. Ele fundou mais cidades com seu nome, as Alexandrias do leste, espalhando a cultura grega por onde passava. Finalmente, ele chegou ao vale do rio Indo. Na Índia, lá ele enfrentou um novo e aterrorizante tipo de inimigo: exércitos com elefantes de guerra, liderados por reis locais como o rei Poro. Na Batalha do Hidáspes, Alexandre venceu sua última grande batalha, mas foi uma vitória custosa. Seus homens, que o haviam seguido por mais de uma década através de desertos, montanhas e batalhas sangrentas, estavam exaustos. Eles estavam a milhares de quilômetros de casa e ouviam histórias de que, além do rio Ganges, havia reinos ainda maiores e exércitos ainda mais numerosos. Eles se recusaram a avançar. Pela primeira vez, o exército de Alexandre disse não relutantemente. Alexandre concordou em iniciar o longo e perigoso caminho de volta. A viagem de regresso através do deserto da Gedrósia foi um desastre, custando a vida de milhares de seus soldados por fome e sede. Ao retornar à Babilônia, que ele pretendia transformar na capital de seu novo império multicultural, ele começou a planejar novas expedições, a conquista da Arábia, uma campanha ao redor da África. Mas esses planos nunca se concretizariam. E código. Na Babilônia, após uma noite de festa, Alexandre adoeceu gravemente com uma febre misteriosa. Em poucos dias, o homem que parecia invencível, o conquistador que havia sobrevivido a inúmeras batalhas e ferimentos, sucumbiu. Ele tinha apenas 32 anos. Em seu leito de morte, quando perguntado a quem ele deixaria seu vasto império, ele teria sussurrado ao mais forte. Sem um herdeiro claro, seu império gigantesco rapidamente se fragmentou. Sus generei, conhecidos como os diádocos, travaram décadas de guerra entre si, dividindo o mundo conquistado em vários reinos helenísticos, como o reino ptolomaico no Egito e o Império Seleucida na Ásia. Mas o verdadeiro legado de Alexandre permaneceu vivo. Sua conquista não foi apenas militar. Ele derrubou as barreiras entre o Ocidente e o Oriente, espalhando a língua, a arte, a filosofia e a ciência gregas por todo o mundo conhecido. Esse processo, conhecido como helenismo, criou uma nova civilização sincrética e conectou o mundo de uma forma nunca antes vista, preparando o terreno para o futuro Império Romano. Alexandre, o Grande, foi um paradoxo, um gênio militar visionário e um conquistador implacável, um patrono da cultura e um destruidor de cidades. Um homem que sonhava com a união dos povos, mas que o fez através da espada. Sua vida foi uma explosão de determinação, uma saga épica que mostrou que os limites do possível eram apenas uma questão de audácia e vontade. Em pouco mais de uma década, ele não apenas conquistou terras, ele mudou para sempre o curso da civilização humana. Se você gostou de mergulhar na história desse conquistador fascinante, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, pois isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos épicos como este. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa próxima viagem pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.